O Danilo Lavieri, teve também duas coisas para você. Teve também a campanha, né, para o Garro usar a camisa 8, aquela história, né? Quando o time ganha, tá tudo legal. O Memphis eu sou a 10, o Garro sou 8, a camisa do Sócrates, tá tudo bem. Se perde, a história seria outra. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também no Palmeiras, hein? Porque empatou apenas com o Água Santa. O Água Santa é um dos piores times do campeonato. Ressuscitou até o Rony, que já estava dispensado pela presidente, onde o cara entrou em campo. Que loucura. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Essa campanha do Corinthians para entregar a 8 para o Garro, ela foi o resumo do que quando a gente tenta falar que é a agenda positiva lá do Corinthians, né? Porque depois que acabou o jogo, o Garro Olha, deixou bem claro que estava chateado, que não queria perder a camisa 10, que gostaria de continuar com a camisa e tal. E aí o Corinthians ele fez de uma maneira para tentar transformar em festa algo que estava gerando problema lá dentro. Então substituiu o jogador no 8º minuto do segundo tempo para ele entrar com a arquibancada com o mosaico com a 8, soltou até fogos de artifício, tentou fazer ligação com Sócrates, o filho do Sócrates. Um negócio assim que realmente assim é o que você falou, ganhou, tá ganhando, então nada acontece, tá tudo bem. Agora, se você parar para pensar, os caras tentaram transformar em notícia positiva algo que claramente gerou crise lá dentro, que o Garro deixou claro. Eu não queria perder a camisa 10. E o Memphis falou: é um sonho que eu tenho desde antes de vir para o Brasil, eu queria a camisa 10 e tal. Eu vou te falar que o Memphis está até na dele, ele nem sabia quem era o 10 do Corinthians, estava lá fora, chegou e falou: para jogar eu quero tantos milhões, a camisa 10, uma cobertura, quero não sei o quê. Acho que quando o Corinthians falou topo, ele até se assustou. No final, o Memphis está na dele, mas ficou muito claro que o Garro não queria perder e foi realmente o resumo do que a gente chama de agenda positiva corintiana. Isso foi uma agenda positiva institucional, né? O Corinthians gerando agenda positiva para ele mesmo. Sobre o Palmeiras, o jogo de ontem, o Palmeiras revezou o time de novo, né? Foi muito mal. Começou bem até o jogo, deve ter tido uns 15, 20 minutos bem. Achei surpreendente que o Flaco aparentemente reagiu às provocações do Abel de não ter sangue argentino, de não ter vontade, porque ele estava jogando a gente vê o gol agora, ele já disputou a bola com o zagueirão do Água Santa, que é verdade, falhou pra caramba, mas o Flaco estava ali brigando, coisa que normalmente a gente viu o Rony fazer, e durante todo o resto do jogo, o Flaco mordeu a saída de bola e tal, uma característica que até então a gente não via com tanta frequência nele. Tirando isso, não tem nada de bom para falar no Palmeiras. Foi muito mal o time. No gol do Água Santa, o Aníbal tomou um drible que parecia juvenil. Aliás, o Aníbal muito mal nesse começo de temporada, não à toa. Na hora que importou, que foi o jogo contra o Corinthians, ele perdeu espaço no time. Então acho que isso também é uma queda relevante para o meio de campo do Palmeiras. Ele que quando apareceu foi muito bem, era um jogador muito importante. Tá muito mal esse começo de temporada, aparentemente fora de forma. O Abel já falou que ele tá demorando mais do que os outros para recuperar, mas estava muito, muito mal. O drible que ele tomou não se toma, enfim, foi uma decisão errada. Depois, na sequência do drible do Aníbal, teve o Marcos Rocha dando condição de ataque para o Água Santa e o Everton saindo numa cobertura. A gente vai ver aí a câmera lateral. Ele cobre um ângulo que não era para cobrir, então, enfim, foi um erro atrás do outro. Para mim, foi muito mal o Palmeiras nesse jogo. E depois, mesmo quando o Abel coloca os jogadores mais titulares, né, o Estevão, o Veiga, o Palmeiras ficou muito, muito limitado também, não criou nada. E lembrando, o Água Santa fez o 5º ponto no campeonato. O Água Santa é um time que tomou goleada de todo mundo que enfrentou aí praticamente. Então, muito mal. Palmeiras jogou mal, mas eu estou bem com o Mauro nessa questão. Acho que faz parte essa oscilação dessa pré-temporada. A questão é que a pré-temporada ela dá alguns sinais. E o sinal de que esse time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, que a gente falou por muito tempo, está enfraquecido. Até numericamente falando, né? O Palmeiras teve muito mais saída do que entrada. Pelo discurso do Abel, ele sabe disso e que ele disse ontem que tem que esperar a hora certa de receber os reforços. Esse ano, a hora certa pode ser tarde demais, porque a gente sabe, Brasileirão começa mais cedo, Libertadores, tudo. Nem tô falando do Mundial. O Mundial o Palmeiras não vai ganhar de jeito nenhum, assim como o Flamengo não vai, assim como o Fluminense não vai, Botafogo, o River, nenhum sul-americano vai ganhar esse Mundial. Nem é pelo Mundial que eu fico preocupado, é pelo restante da temporada mesmo.
O Arnaldo, sim, Diga. pré-temporada e tem o detalhe, né? O calendário começou, o campeonato começou mais cedo esse ano, então os times nem tiveram pré-temporada direito, foi uma bagunça tal que foi imposto pela CBF. Tudo isso está colocado. Sim, de fato, é pré-temporada, tem que deixar dar o peso que eles têm. Só que precisa combinar, combinar com torcedores e tudo mais, né? Vale para todo mundo, para o São Paulo inclusive. A torcida quase quer matar o Zubeldia porque ele não colocou o Rio Francisco em campo, o time foi jogou nada. Aliás, o São Paulo vai ser o fiel da balança para o Palmeiras, né? Ele vai jogar com o São Bernardo, com a Ponte Preta e com o Palmeiras. Que são os times que estão na frente do Palmeiras hoje no grupo dele. Nem parece que foi o São Paulo o único a vencer o Corinthians, né? E venceu bem. Só que aí tem algumas questões, e acho que passa um pouco pelo tratamento que o Corinthians tem, e o Danilo falou, a agenda positiva do Corinthians é uma realidade, né? Mas também muito pelo que o Juca falou. O time que leva o torneio mais a sério, o time que mais precisa, o time que coloca 45 mil pessoas em todo jogo em casa, o time que não joga em Barueri, não joga em Brasília, joga na sua casa, né? Então, a concentração a um campeonato, ela tem muita diferença. E esse campeonato, normalmente, quem termina em primeiro é campeão. E o Corinthians está levando isso a sério, antes mesmo da Libertadores. Méritos do Corinthians. E tem uma outra coisa que a gente coloca cheio de dedos para falar, mas é uma realidade desde o final do ano passado. O elenco do Corinthians é melhor que o elenco do Palmeiras e melhor que o elenco do São Paulo. Ele é melhor. O Corinthians investiu para isso. Ele perdeu um jogador nessa temporada, o Fagner, e talvez na lateral direita o Corinthians tenha uma dificuldade de repor. O resto não tem. O Corinthians tem Memphis, Yuri, Romero, Thales, fora o Pedro Raul e o outro. Ninguém tem. O São Paulo e o Palmeiras não tem dois times. Não tem. O do São Paulo ficou mais claro que nunca. E o Danilo está falando das questões do Palmeiras. O Corinthians tem um elenco bem mais caro que o do São Paulo e mais completo, mais graúdo. Tem melhores jogadores. A gente talvez tenha perdido um pouco essa noção, porque o Corinthians, até chegar essa tropa toda, lutava contra o rebaixamento. Hoje o Corinthians tem um dos melhores times do Brasil, gente. E como disse o Mauro, não mexeu tanto, foi o que menos mexeu. O Memphis Depay é um baita jogador, o cara decidiu o jogo sozinho ontem. Tirou o zagueiro na primeira, fez a jogada individual, sobrou pro Romero. Na segunda, dá uma matada, tira o zagueiro. O segundo gol é de uma facilidade só para quem é craque, né? Ele domina, tira o zagueiro, dá pro Romero, se coloca, dá para mim. Ele devolveu nele, dá canhota na contrapé do goleiro, o cara joga pra caramba. E a gente talvez a gente tenha perdido um pouco a noção. O Corinthians tem um timão. E aí, concentrado, mobilizado, com a torcida que tem e com a baita agenda positiva, é difícil de ser batido. Enquanto o São Paulo se corrói por dentro, o Palmeiras e o Corinthians não tem isso. A torcida organizada leva o time no colo. Faz vaquinha e tal. E o caos fora de campo não entra em campo. Simples. E aí, como o Danilo falou, transforma uma questão, uma picuinha entre os dois principais jogadores num evento épico, a camisa 8 e a camisa 10 históricas. Então, São Paulo e Palmeiras, sobretudo Palmeiras, que vem vencendo e luta pelo tetracampeonato, poderiam olhar um pouco para o lado e perceber que hoje o rival tem um time melhor e trata melhor a competição, o campeonato, o dia a dia. O Corinthians é um exemplo dentro de campo, com a sua torcida e o seu time. Fora de campo, ele é o contra-exemplo. É tudo que não deveria ser feito no futebol brasileiro. Mas dentro de campo, ele está fazendo tudo certinho. Né? E agora vai terminar com a melhor campanha. Vamos ver que se alguém consegue, para alguém ser campeão, vai ter ganhado o Corinthians contra 45 mil pessoas lá no estádio do Corinthians. E para qualquer situação, ganhar do Corinthians no estádio dele é difícil, a gente sabe. Então o Corinthians, eu falei isso antes de começar o campeonato, pela projeção dos times. Não importa que se é pré-temporada ou não, importa que para pré-temporada que vale um troféu, quem se preparou foi o Corinthians. Né? Então, ele é o favorito, já era, e como o Palmeiras está desmilinguindo, é o favoritaço. O Palmeiras teve a chance, um pênalti na sua casa, na última bola, para complicar um pouco essa história,
e o goleiro, que é decisivo, é o mais decisivo do Campeonato Paulista, por exemplo, pegou. Contra o Novo Horizontino, o time não jogou nada, e o goleiro, que é o mais decisivo do Campeonato Paulista, pegou tudo, pegou de novo. Então, a gente, atrás dessa situação, que está todo mundo treinando, tem um time que quer ganhar o campeonato. E desse jeito vai ganhar o campeonato. E vai comemorar, e a torcida vai se sentir aliviada pelo fim da fila. Nessa toada. Enquanto os outros estão brincando, o Corinthians está levando a sério. Pois é. Bom, Nossa, bom, eu fiquei. Nem o Juca Tifuri seria capaz de um comentário como esse. Não é? Mas não, eu gostei. Eu acho legal. Não, mas eu concordo. Mas o Juca ficou extasiado ali, ouvindo as palavras do Arnaldo, que fez um comentário brilhante. Analisou pré-temporada. É um time que veio do ano passado, que as coisas de fora, as mazelas de fora não interferem dentro, a torcida comparece, transforma a briga do 8 com 10 num acontecimento, né, de marketing, não sei o quê. Muito bom. Depois eu quero ouvir falar do São Paulo. Aí eu gostaria de ouvir Zé Trajano, você é uma pessoa extremamente generosa, né? Será que você não percebeu que todos esses elogios de Arnaldo Ribeiro vieram depois dele lembrar que o São Paulo ganhou do Corinthians? O São Paulo ganhou do Corinthians no ano passado e nesse ano. Aliás, o Corinthians não ganha do São Paulo há anos. Mas quem está em crise é o São Paulo. No clássico entre os dois, quem meteu um chocolate foi o São Paulo. Quem deu crise no Corinthians depois do 3-1 pro São Paulo? Zero. Crise nenhuma. Pensa que se fosse ao contrário. Né? Essa é a medida que a gente está tomando. Né?